Olá, turma, tudo bem? Vamos começar então a treinar um pouco a nossa equação de Bernoulli, tudo bem? Esse exercício que eu vou fazer aqui, ele é adaptado, na verdade não é o enunciado original, do exercício 3.6, lá do livro de Mecânica dos Fluidos do Frank White, tá? Da 6ª edição que eu estou pegando esse livro, esse exercício. Esse exercício, na verdade, ele é um exercício que vai ser aplicado novamente lá no módulo 5, quando nós formos fazer a análise de vazão. Então a gente vai ter que calcular a vazão, né, que acontece aqui. Por hora, não é o objetivo deste módulo. O que eu quero fazer nesse módulo é encontrar esse determinado valor. Mas o que diz o enunciado? O enunciado do problema, ele considera então que existe como se fosse uma espécie de reservatório. Esse reservatório, ele tem um acúmulo de líquido aqui, e a uma altura h da superfície, ele tem uma fresta, né? E tem então essa abertura aqui, pela qual se forma um jato. Então esse jato sai, tá bom? E vai se desenvolver. O objetivo do exercício original é calcular então a vazão que sai por esse furo aqui, tá bom? Por essa fresta. Isso de novo vai ser calculado lá no módulo 5, tá bom? Nos exercícios do módulo 5. O que o enunciado nos diz é que a velocidade nesta fresta pode ser estimada por esta expressão aqui, tá bom? Na qual U, então ele já está considerando aqui, vejam, x como direção, então U, como nós já vimos lá na aula do componentes de velocidade, é a componente da velocidade alinhada com x. Então o que ele está falando para a gente é que o campo de velocidades aqui é dado por U, então, ou seja, não tem nem Vzinho nem W, o escoamento não espirra nem para cima, nem para baixo, nem para fora do plano, ele começa aqui plenamente horizontal, saindo. Claro que depois, por causa da gravidade, ele acumula uma velocidade vertical, mas logo aqui na saída, né, bem nessa saída imediatamente, ele é só horizontal. E vale essa expressão. Essa expressão daqui ela é dada no enunciado pra gente. E ele fala, com base nisso, calcule a vazão. Esse é o exercício que a gente vai resolver lá no módulo 5. Mas agora, do ponto de vista de Bernoulli, eu queria aproveitar o enunciado, que é muito interessante, para a gente chegar nesse valor. Então eu quero mostrar para vocês como que com base nesse tipo de geometria, nesse tipo de problema, como que a gente conseguiu estimar esse tipo de campo de velocidade. Tá bom? Aqui de novo, h é a altura entre a superfície do reservatório e o centro dessa fresta. Essa fresta, ela tem tamanho, né, 2L, tá bom? Então ela pode subir L e ela pode descer L. Então L para cima ou L para baixo, tá bom? Mas tudo bem, esse L depois é uma característica importante mais para o exercício que a gente vai resolver lá no módulo 5. Por enquanto a gente não precisa tanto porque a gente consegue notar que não aparece L aqui na nossa expressão do campo de velocidades bem lá na fresta, tá bom? Então eu quero resolver isso aqui com vocês por Bernoulli. Como é que a gente vai fazer? Então vamos colocar aqui a nossa equação de Bernoulli. A nossa equação de Bernoulli, nós vamos então pegar e vamos escrever, vou colocar ela aqui logo de cara. O que eu vou ter? Então eu vou ter, por exemplo, a igualdade da pressão de estagnação entre dois pontos, né? Então eu vou ter pressão total, no caso, entre dois pontos, né? Pressão total. Então é isso que nós temos na equação de Bernoulli. Nós temos que a pressão total, né, dada pela pressão estática mais a pressão dinâmica mais aqui a pressão hidrostática, no caso essas três, né, que dá a pressão total, ela tem que ser igual ao longo de uma linha de corrente, tá? Então eu vou ter que definir dois pontos, ponto 1 e ponto 2 dessa minha linha de corrente. Aqui, que pontos a gente pode considerar? Eu poderia pensar para analisar esse problema um ponto que está aqui atrás. Então olha só, se a gente for considerar então essa nossa linha aqui, eu posso pensar, por exemplo, vou colocar aqui em azul, um ponto, por exemplo, 1, que é aqui na origem, por exemplo, né? E um ponto 2 que vai estar nessa região aqui, bem nessa fresta. Tá bom? Esse ponto 2, né, ele vai ter então uma altura aqui, Z2, aliás, uma altura Z, né, que eu vou considerar já, até porque eu vou considerar o meu ponto 1 bem nessa nossa origem dessa coordenada, tá? Então para mim, esse ponto 1 está nessa origem, ele não tem altura, a partir de, né, nesse sentido, ele está na própria origem que eu considerei, mas o ponto 1 ele está numa posição Z, tá bom? O ponto 2, desculpa, ele está numa cota Z. Então tá, o que vai acontecer? Qual que é a pressão do ponto 1? Então vamos começar a avaliar todos esses termos. Qual que é a pressão do ponto 1? Aqui em cima do reservatório a gente pode assumir que temos pressão atmosférica.
Tá? Isso é uma informação importante para chegarmos naquele resultado. Tá? O enunciado não fala disso, mas eu estou assumindo porque eu sei que eles também assumiram. Então aqui em cima nós temos pressão atmosférica. Aqui nesse ponto 1, nós vamos ter a pressão atmosférica mais a pressão desta coluna toda. Tá bom? Então, independente de qualquer outra coisa, nós vamos ter aqui a pressão dessa coluna. Então esse P1 vai ser, vou colocar aqui, aliás, termo a termo, para a gente não se confundir. Então o P1 vai ser a pressão atmosférica mais a pressão associada a esta coluna de fluido. Esta coluna, ela tem a altura H. Então mais ρ, G, H. Tudo bem? Vocês concordam então que a pressão aqui é atmosférica, conforme eu vou descendo a pressão fica maior, e depois de descer uma altura H, a pressão nesta região aqui vai ser então pressão atmosférica mais ρgH. Tudo bem? A velocidade desse ponto 1 aqui, eu vou assumir como zero. Esse reservatório, ele está praticamente parado. Vocês podem pensar nesse sentido como se fosse uma piscina. Sabe aquelas piscinas infantis? Né? Faz um furinho nela. Vai sair água, né? Vai vazar água pelo furinho, por aquele buraquinho. Só que a piscina como um todo praticamente está parada. Então aqui dentro do reservatório eu não tenho praticamente velocidade. Tá? Numa região distante aqui dessa minha fresta eu já não vou ter mais velocidade nenhuma. Tá? Então aqui eu tenho velocidade zero. Claro que com o tempo o escoamento tem que se alinhar. Eu vou criar linhas de corrente aqui porque eu tenho que vir para cá. Né? O escoamento tem que se direcionar nessa região. Mas eu posso pensar que em princípio essa velocidade aqui é zero. Então esse V1 aqui é zero, ele não está se deslocando direto, ele está aqui, é como se ele daqui começasse então a se deslocar para o lado por causa do furo, ele vai ter que começar a ser atraído para cá até que ele vai ser expelido nesse jato que se formou na fresta, tá bom? Então esse meu V1 eu vou assumir como zero. O que mais que eu preciso? Já vimos que esse Z1, a cota desse Z1 vai ser zero. Porque eu defini ele bem na origem do meu Z, né? Então ali esse meu Z1 vai ser zero. Vamos ver as características do ponto 2. Aqui no ponto 2, qual que é a pressão? Você vai falar, a pressão aqui, César, é igual a pressão atmosférica mais essa coluna. Na verdade, não. Isso é interessante, é a observação que vale a pena fazer para esse exercício. Nesse caso, ele saiu, esse jato, ele já está para fora desse reservatório. Então aqui eu posso assumir que, na verdade, ele está submetido à pressão atmosférica. Tá? Isso é o que acontece quando você tem uma mangueira, por exemplo. Dentro da mangueira você tem uma pressão maior. Só que logo que a mangueira acaba, que a água sai, né, bem naquela superfície, ela já encontra a pressão atmosférica. A água tem uma velocidade maior, só que ela está com pressão, a pressão ali naquela região é pressão atmosférica. Tá bom? Então a pressão aqui nesse furo é a pressão atmosférica. Tá bom? E não a pressão da coluna. A pressão da coluna que está empurrando ela do lado de dentro. Do lado de fora já é pressão atmosférica. V2 é justamente o que nós queremos descobrir. E aqui o H2, agora sim eu vou possibilitar, né, o Z2, eu vou possibilitar que ele suba ou desça um pouco dentro dessa altura da minha fresta. Então eu vou falar que o meu Z2 vale Z, né, que vai ser o quanto ele subiu ou está descendo para estar nessa posição da fresta. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar estas informações e vou devolver na equação de Bernoulli para a gente ver como é que vai ficar. Olha só, pessoal, devolvi então aqueles termos todos que tínhamos. Então a pressão P1, meio de V1 ao quadrado, mais ρgZ1, né? Aí agora o P2, meio de ρz, né? ρV2, então já está aqui. E aqui ρg e o Z2. O Z2, como nós definimos, então vai ser quem vai carregar a cotinha Z. Tá bom? Sem desenvolver isso aqui, vejam que nós temos então pressão atmosférica dos dois lados. Tá bom? Essa pressão atmosférica vai ser simplificada. Vai sobrar então, aqui eu vou isolar a nossa velocidade. Passei para o lado esquerdo, aqui rejeitei todo mundo. Então desse lado nós tínhamos pressão atmosférica
e essa pressão hidrostática, né, a soma que isso veio da pressão hidrostática, né, da coluna de água. Essa pressão atmosférica passei para o outro lado, e esse ρgz também passei para cá, tá bom? Isolei só então esse termo que eu coloquei aqui. É interessante dizer que aqui esse V2 é a maneira genérica que a gente está tratando de falar velocidade absoluta do ponto 2. Só que nós já sabemos que essa velocidade vai estar orientada só em U, tá bom? Pela própria hipótese do problema. Então, em vez de escrever V2, eu já vou colocar U, tá bom? Então aqui eu vou escrever meio de ρU ao quadrado. Aqui eu vou simplificar as pressões atmosféricas e vou combinar esse ρg, colocando em evidência então ρg, né, deixando entre parênteses H menos E, tá bom? Daqui, turma, a gente pode simplificar este ρ, porque é o mesmo fluido, né? Estou considerando essa pressão aqui, né? É o mesmo fluido que fez essa coluna, então esse ρ que gerou a pressão hidrostática, né, e esse também que gerou a pressão hidrostática, no caso, eu consigo combinar. São os mesmos ρ que vão estar associados à questão dinâmica, tá bom? Então eu consigo simplificar esse ρ. Vai sobrar então o que? Eu vou passar esse 2 multiplicando para cá e vou isolar. Então eu vou passar o 2 multiplicando, vou passar a raiz quadrada para encontrar então qual que é a velocidade U. E aí a gente recupera então o dado do enunciado, que era qual que era a velocidade em função, né, tanto desse H, que é essa pressão toda que está sendo exercida aqui, como em função de Z, que seria o quanto que pode subir ou descer depois do escoamento dentro dessa fresta, que a gente vai analisar depois lá no outro exercício, tá bom? Mas a gente consegue recuperar. Então, quais foram as hipóteses que foram usadas para desenvolver esse problema? Que existia pressão atmosférica aqui em cima, e aqui também. Tá? A sacada para a gente conseguir resolver isso quando a gente aplica Bernoulli é falar que logo nessa saída do jato, nessa fresta, a pressão que existe naquele ponto é a pressão atmosférica também. Então a única variação que existe de pressão que se dá aqui é devido a esta coluna de fluido que está aqui, da superfície até a linha da fresta. Tá bom? Nós assumimos que aqui atrás o fluido estava em repouso, então ele estava parado, e aí ele começa a se movimentar nessa lente corrente até que quando ele chega bem aqui na fresta, ele tem esta velocidade U aqui. Tá bom? Fácil, não é? Bora fazer mais exercícios?